Essa semana eu procurei alguns personagens bíblicos para falar sobre fé. Gênesis capítulo 11, verso 26 e 27. A Bíblia diz assim, Gênesis 11, 26 e 27. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor, a Harã, e Harã gerou a Ló. Amém, queridos? As nossas decisões definem os nossos destinos. Esse texto que nós lemos da palavra de Deus é um texto que fala sobre a família de Abraão. E o destino geográfico e histórico desses homens representam o destino de cada um de nós. Eles estavam em Ur dos Caldeus e passaram por Hebrom até chegar a Canaã. Foi uma jornada emblemática, cheia de desafios. E a partir de agora, se você se identificar com um desses 5 personagens que a Bíblia Sagrada nos narraram, não foi nada programado, mas pode ser que algum deles se identifique com você. Essa é então a família de Abraão. Primeiro, Harã é aquele que não saiu e consequentemente não chegou a lugar algum. Harã é o tipo de pessoa que não fez muita coisa. Harã nasceu e morreu em Ur. Foi irmão de Abraão, morreu muito jovem. E atualmente hoje existe um sítio arqueológico na Turquia que leva o seu nome. Harã representa aquele tipo de pessoa que nunca se arrisca, que não sai e não chega. Conhece alguém assim? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim: irmão, às vezes você vai ter que arriscar. Olha para ele e diga: às vezes você vai ter que arriscar. Não é uma questão geográfica, é uma questão de mentalidade. Por que eu nunca saí? Porque eu nunca fiz nada. Harã é o tipo de pessoa que ele nasceu naquele lugar. Sabe aquela frase que você conhece muito bem? Eu nasci assim, eu morri assim, eu quero ser assim, igual Gabriela. Eu não quero ser igual Gabriela nunca. E Harã foi esse tipo de pessoa. Nasceu naquele lugar, viveu naquele lugar, só sabe fazer aquilo. Querido, nós conhecemos pessoas que muitas vezes trabalham e que reclamam. Quem sabe você conhece uma pessoa que diz assim: ai, a firma onde eu trabalho, ninguém me valoriza, ninguém me dá valor. A firma que eu trabalho não paga bem. A firma que eu trabalho honra todo mundo e não honra a mim. Faz 10 anos que você está dizendo isso, irmão. Você está um Harã. No nome de Jesus Cristo, viver de fé é: pede as suas contas e confia que Deus vai te levar a um lugar melhor. Ou para de reclamar. Você está sendo igual a Harã. Segundo personagem, Terá. A história nos diz que Terá foi pai de Abraão. É aquele que saiu tarde e ficou pelo caminho. Pai de Abraão, com a morte de Harã, ele perdeu o rumo. Uma longa jornada exige muito tempo e consome muita energia. Você conhece alguém assim? Não faz e não deixa ninguém fazer? Conhece alguém assim? Terá era pai de Abraão e eles precisavam fazer uma longa jornada, e por causa dos seus anos ele resolve não caminhar. Ele resolve não fazer a jornada. E a história sagrada nos diz que por causa da morte de seu filho,
Arã, Terá, demorou muito tempo construindo uma cidade que ele edificou para o seu filho que havia morrido. Então ele gastou a metade do seu tempo se lamentando a morte do seu filho. Então ele demorou, ele começou tarde demais e ele não conseguiu terminar o que ele deveria fazer. Olha para o seu irmão mais uma vez, diga para ele assim: e aí, irmão, começou alguma coisa e não terminou ainda? Olha para ele aí, pergunta para ele: começou alguma coisa e não terminou ainda? Terceiro personagem, vamos caminhar. Naor é aquele que desistiu cedo demais. Conhece alguém assim? No começo vai tudo bem, ele começa com uma vontade, ele começa no entusiasmo, e na primeira luta, no primeiro problema, ele recua, ele para. Dá uma cutucadinha nesse irmão aí, pode ser que é ele. Dá uma cutucadinha nele aí, pode ser que é ele. Na verdade, em casa acontece muito disso, né? O marido diz assim: pode deixar, a partir de hoje eu vou arrumar a cama todo dia. Aí no primeiro dia ele vai bem, arruma a cama. No segundo dia, a esposa dá aquela lembradinha, né? Fala: e aí, vai arrumar a cama hoje? No terceiro dia ele já diz assim: ai, eu me atrasei, precisei ir embora, não deu tempo de arrumar a cama. Você começa muito bem, mas de repente você não deslancha, você não vai. Naor teve um começo esplêndido, uma arrancada fantástica, mas ficou no meio do caminho. Ele desistiu no meio da caminhada. Entre Ur e Hebron ficava Arã, a cidade da comodidade. Por que desistir tão cedo? Por que ficar em Arã? Por causa de Arã era a zona de conforto. E como nós gostamos de estar na nossa zona de conforto. Desde que você não me incomode, tá tudo bem. Não preciso falar de Jesus para o meu vizinho. Nunca briguei com ele, nunca discuti com ele, não tenho problema nenhum com ele. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Zona de conforto. Ir para a igreja, levantar de manhã, orar, para quê? Tá tudo bem. Zona de conforto. Desde que o som não esteja muito alto, eu acho que tá tudo bem a igreja. Desde que a bateria não bata muito forte, tá tudo bem. Zona de conforto. O quarto personagem dessa família era Ló. Ló é aquele que chegou ao destino, mas não permaneceu por muito tempo. Em palavras simples, é aquele que recebeu a bênção, mas jogou a bênção fora. Conhece alguém assim? Que recebeu um presente maravilhoso e por algum motivo jogou esse presente fora. Ló era filho de Arã. Diferente de seu pai, Ló saiu de Ur. Diferente do seu avô Terá, Ló saiu jovem de Ur. E diferente do seu tio Naor, Ló não ficou em Arã. Igual ao seu tio Abraão, Ló chegou em Hebron. Mas Ló resolveu morar em Sodoma. Por que não permanecer em Hebron? Ló era o tipo de pessoa que veio na igreja, recebeu o milagre, e você só viu ele o ano que vem. Lembra de alguém assim? Claro que você não é assim, porque você está aqui hoje, em nome de Jesus, então você não é assim. E o último personagem dessa história é o personagem conhecido por todos nós, Abraão. Ou melhor dizendo, Abrão. Abraão é aquele que saiu, chegou, permaneceu no lugar que Deus preparou para ele. A Bíblia diz que Abraão saiu de Ur, Abraão não ficou em Arã, Abraão chegou em Hebron, Abraão permaneceu em Hebron. O que o levou tão longe? Hebreus 11:8, a fé. Abraão andava por fé e não por vista. Amém, queridos? Deu para entender um pouquinho daquilo que Deus quer fazer com a sua vida nessa noite? Agora abra comigo a palavra de Deus aí em Gênesis capítulo 12. Essa foi uma introdução que eu fiz para tentar levar você
ao pleno conhecimento daquilo que Jesus quer revelar ao seu coração nessa noite. Gênesis 12, versículo 1, é um texto muito conhecido por todos nós. Gênesis 12, verso 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém, queridos? Queridos, eu ouço muito as pessoas dizendo para mim assim: pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Pastor, eu queria ouvir Deus falar comigo. Ou quem sabe você é do tipo de pessoa que já se perguntou assim: por que Deus não fala comigo? Ou por que eu não consigo ouvir a Deus? Deixa eu perguntar isso para você. Você já se perguntou alguma vez assim: por que Deus não fala comigo? Por que algumas pessoas conseguem ouvir a Deus e eu não consigo ouvir Deus falando comigo? Quantos já fizeram essa pergunta para si? Por favor, tenha coragem, levanta a mão assim e diz: eu já fiz. Eu também já fiz. Eu disse assim: Deus, por que o Senhor fala com alguns e comigo o Senhor não fala? Querido, eu quero mostrar para você esse texto da palavra de Deus, que essa foi uma experiência que Abraão teve com Deus. E eu preciso também confessar algumas particularidades minhas nessa noite para o seu coração. Quem sabe você sonha em ouvir a voz de Deus. E eu queria que você agora imaginasse Deus olhando para você nessa noite e dizendo o seguinte: você queria me ouvir? Você queria ter uma experiência comigo e eu dizer ao seu coração e você me ouvir? Então ouça: sai da tua terra, sai da casa do seu pai, sai daí aonde você está e me siga. Eu vou te mostrar um lugar melhor. Querido, eu fiquei imaginando eu ouvir essa frase da parte de Deus para o meu coração. Preciso explicar aqui: Ele é Deus, Ele fala do jeito que Ele quiser, Ele fala quando Ele quiser, da forma com que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas se eu pudesse argumentar com Ele, eu diria assim: Deus, peraí, vai mais devagar comigo. Eu quero ouvir o Senhor, mas eu esperava que o Senhor ia dizer outra coisa. Eu não esperava que o Senhor ia me tirar da minha zona de conforto. Você precisa se lembrar que Deus é Deus e Ele fala do jeito que Ele quiser. E não adianta eu argumentar com Ele dizendo: ah, Deus, fala diferente. Se é isso que Ele queria falar no meu coração, era isso que Ele ia falar, e desse jeito Ele ia falar. Eu argumentaria com Deus: Senhor, confirma primeiro. Senhor, faz uma estrela cadente passar no céu, para mim ter a certeza de que é isso mesmo que eu devo fazer. Quem sabe você diria assim: Senhor, manda um anjo. Quando eu ver o anjo, eu vou ter certeza de que o Senhor está falando comigo. Ou quem sabe você diria assim: se amanhã chover, Deus está confirmando. Se não chover, eu acho que foi coisa da minha cabeça, não tem nada a ver. Não precisa dizer mais. Será que alguém já fez essas coisas? Será que foi só eu que já fiz essas coisas? Deus chega para você nessa noite e diz: deixa tudo, abandona a casa, parente, larga seu emprego, larga a sua casa, seus móveis, seu carro, seu conforto e me siga. Eu acredito que eu cairia de joelhos e diria: Senhor, e agora?
Você sabe o porquê de todos esses questionamentos? Você sabe o porquê de todas essas dúvidas? Porque o ser humano não está pronto para depender do outro. Nós não gostamos de estar na mão do outro. Nós não nos sentimos bem dependendo do outro. Nós somos uma geração do já e do agora. Nós acontecemos, nós fazemos, nós não queremos depender dos outros. E eu fico imaginando Abraão fazendo esses questionamentos com Deus. Quando Deus se revela a Abraão dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa tudo e me siga, que eu vou te mostrar um lugar melhor. Quem sabe as palavras de Abraão para Deus foram as seguintes: Senhor, para onde vamos? Quando iremos partir? Quem sabe são perguntas que só Abraão e eu fizemos. Você, quem sabe, nunca fez. Quando? Quanto tempo vai demorar essa viagem? Senhor, eu tenho mesmo que ir? Não dá para o Senhor fazer de mim uma grande nação aqui aonde eu estou? Conheço todo mundo, sei a música que aquele irmão gosta, sei o jeito que aquele outro faz, conheço aquele diácono, conheço aquele patrão, conheço aquele empregado. Não dá para o Senhor fazer de mim uma grande nação aqui? Aí acredito eu, querido, que Deus disse para ele assim: Abraão, me segue, simplesmente me segue, que eu vou fazer de você uma grande nação. Aí eu acho que as coisas começaram a melhorar para Abraão, né? Primeiro ele tem que deixar tudo, abandonar a casa, pai, mãe, largar tudo, sem ganhar nada em troca. Aí ele faz alguns questionamentos lá e Deus diz para ele assim: ó, não, presta atenção, eu vou fazer de você uma grande nação. E aí Abraão diz assim: opa, melhorou. Mas segundos mais tarde, ou um segundo depois, ele diz: Senhor, deixar tudo mesmo? Agora que eu consegui isso, agora que a minha família está indo bem, a gente está conhecendo Hebron. Hebron é um lugar tão bom, e o Senhor está pedindo para mim sair daqui agora. Agora que eu comecei a romper na minha vida. Querido, nessa noite, você consegue se colocar no lugar de Abraão um pouquinho? Querido, Deus precisa tirar você do seu lugar de conforto, do lugar aonde você repousa a sua cabeça, da sua comodidade, para transformar a sua história. Abraão precisaria largar tudo. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, larga tudo. Eu fiquei imaginando hoje Deus dizendo para mim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu imaginei eu e Deus conversando, e eu disse para Deus mais ou menos assim: Senhor, deixa eu primeiro falar com a Regi. Quando a gente viaja, ela é fantástica em fazer malas. A viagem que a gente vai fazer é para o frio ou para o calor? Porque ela precisa preparar as roupas. Se for para o frio, ela tem que levar roupa de frio. Se for para o calor, ela tem que preparar a roupa de calor. E Deus, não dá para pegar as coisas e sair assim. Dá para o Senhor explicar um pouquinho mais? Para onde eu estou indo? Como é que vai ser a vida dos meus filhos? Eu vou trabalhar? Como é que vai ser o meu sustento? Vai vir da onde? Eu fiquei pensando em algumas argumentações que eu e você poderíamos fazer para questionar a voz de Deus.
Porque a voz de Deus, às vezes, ela é tão clara para nós, e nós fazemos questionamentos ou fazemos de conta que nós não entendemos. E aí, às vezes, a gente ainda diz: Deus nunca fala comigo. Eu fiquei imaginando ainda, eu perguntando para Deus assim: Senhor, para onde o Senhor está nos levando? O que o Senhor quer de nós? Que mudanças serão essas que eu e minha esposa e minha família vamos sofrer? Por que o Senhor vai nos tirar de um lugar e levar para outro? Aí quem sabe eu teria coragem, e você também, e diria assim: Deus, eu vou, mas me mostra o caminho. É para onde? Tá certo, estou cansado da empresa, só fico reclamando daquele lugar, vou pedir as contas. Deus, me mostra para onde eu vou. Estou vivendo um problema de relacionamento com a minha esposa, ela nunca muda, ela nunca muda, ela nunca muda. Deus, faz ela mudar primeiro, para depois eu começar a mudar. Deus é muito econômico com Abraão. Abraão faz um monte de pergunta para Deus, e Deus é simples. Deus diz para ele assim: eu serei contigo, e basta. Deus não respondeu para onde, Deus não respondeu quando, Deus não respondeu as perguntas que Abraão queria. Deus apenas disse: eu serei contigo. Vem, vem, vem. Presta atenção em mim, Abraão, que você vai descobrir que eu vou fazer de ti uma grande nação. Chega mais perto, Abraão, que eu vou te mostrar o lugar aonde eu quero te levar, o lugar aonde eu preparei para você. E quem sabe você ainda diria para Deus assim: Senhor, hoje existe um negócio, uma tecnologia, que eu acho que o Senhor não deve ter naquele seu tempo, que se chama GPS. Tem como o Senhor dizer para mim para onde eu estou indo? Eu escrevo no GPS e o GPS vai mostrar o caminho mais curto, e eu vou chegar lá. Ou quem sabe você pegaria o mapa rodoviário do Brasil, jogaria em cima da mesa e diria: Senhor, está aqui o mapa, fala para onde eu vou, que eu vou fazer o caminho. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: ó, nós gostamos de estar no controle. Diz para ela assim: ó, nós gostamos de estar no controle. Eu fico imaginando esses questionamentos de Abraão para Deus, e Deus dizendo para ele assim: Abraão, chega, basta, vai vir ou não vai? E aí Abraão: eu vou. E quem sabe você me pergunta: por que isso, pastor, acontece na minha vida? Por que isso, pastor, acontece na sua vida? Primeiro, querido, porque eu e você gostamos de estar no controle e precisamos de informações. Nós somos dependentes de controle. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua casa hoje, você tem televisão controle remoto? Tem. Já teve algum episódio em que você teve um probleminha para acertar quem ia ficar com o controle remoto na mão? Por exemplo, estava passando num canal um filme, A História de Jesus. E no outro canal estava tendo uma pregação maravilhosa. E aí você ficava assim: eu quero assistir o filme de Jesus. E a outra pessoa dizia: não, eu quero assistir a pregação. E aí vocês começaram a tentar chegar num acordo para ver quem ficava com o controle remoto. Tem alguns homens, algumas mulheres que são fantásticos. Eles estão
lá na cozinha, preparando alguma coisa e ouvindo a televisão. E de repente ele sai da cozinha, vai na televisão, muda de canal e volta para a cozinha. De repente, alguém chega, troca de canal. Ele está lá na cozinha e diz assim: não troca de canal não, que eu estou assistindo. Nós somos apaixonados por controle. Nós queremos estar no controle. Quando eu era pequeno, eu queria um carrinho controle remoto que chamava Máximos. E era o Máximos quem tinha esse carrinho. Um dia meu pai me chegou com uma Ferrari. Eu lembro como se fosse agora. Hoje eu consigo dizer assim que não está no presente, irmão. Não é o presente, entendeu? É aquele negócio de criança querendo o carrinho. Mas por que nós queríamos o Máximos? Porque tinha um controle remoto gigante. A gente não sabia nem das manobras no carrinho, mas o controle remoto era fantástico. Nós somos dependentes de controle, querido. Nós não queremos que os outros controlem a nossa vida. E não foi diferente na história de Abraão. Abraão queria estar no controle. E Deus estava dizendo para Abraão assim: Abraão, a partir de agora você não controla mais a sua vida. Verdade é que nós não gostamos de depender dos outros para nada. Nós não queremos ser controlados pelos outros. Não queremos abrir mão da nossa autonomia. Pensamos assim: eu sou assim, quero ser assim, na minha vida mando eu. Tem até um ditadinho popular: na minha vida mando eu, quem mandava em mim já morreu. Alguma coisa assim. Nós amamos controle. E nós precisamos estar no controle. Pode ser até que você siga alguém que tem o controle da sua vida, mas você quer saber para onde ele está te levando. Você até segue alguém, mas mais devagar, vendo aonde ele está te levando. Mas se de repente você é submetido a uma situação difícil, é você quem controla. Nós vamos até um limite, e depois daquele limite nós decidimos continuar ou voltar atrás. Verdade é, nós gostamos tanto de controle que a maioria aqui de nós já entrou na internet hoje para saber se amanhã vai chover ou não, ou se essa semana vai chover ou não. Nós gostamos tanto de controle que a gente quer saber o que será o dia amanhã. Nós queremos saber como vai ser o mês que vem. Nós queremos saber como vai ser o futuro dos nossos filhos. E às vezes o nosso filho ainda está no ventre. Tem mãe que sofre com quem o filho vai casar e o filho nem nasceu. Porque a gente quer estar no controle. Ontem à noite aconteceu algo lá em casa fantástico. Quero aproveitar o momento para dar parabéns para o Adalberto, para o Betinho e para o André, que são os responsáveis pelos jovens e adolescentes. Ontem foi maravilhoso o tempo que nós tivemos aqui com Deus. E por volta de 10h30, 11 horas, a minha esposa disse assim para mim: querido, as crianças ainda estão na rua, precisamos ir buscá-los. Eu com muito jeito olhei para ela e disse assim: querida, quer ir buscá-los? Vá. Aí ela disse: não. Muito bem. 11h30, querido, são 11h30, os nossos filhos ainda estão na rua,
você não acha que é melhor ir buscá-los? Eu olhei para minha esposa e disse assim: querida, eles foram fazer serenata lá na casa do Zezinho, então vai demorar um pouco, tenta ficar tranquila. De repente, procurei minha esposa e não a vi mais. Ela havia subido para pegar o celular do Guilherme, para ver o nome das amiguinhas, para ligar para uma delas. Então ela pega o telefone, liga para a amiguinha e descobre aonde eles estão. Aí ela volta e aí eu digo: o que você fez? Aí ela falou assim: eu liguei para a Bia para perguntar onde eles estão. Eu disse: muito bem, tá calma agora, Regi? Mas você não pode buscá-los? Aí eu disse: Regi, estou terminando aqui a mensagem, deixa eles lá. E aí, 00:30, ela subiu, porque ela disse: meus filhos ainda não chegaram. E aí ela subiu e foi dormir. 00:31, eu peguei o carro e vim aqui na igreja. E por isso quero parabenizar todos que estavam aqui ontem. Uma coisa linda, uma coisa gostosa. Os adolescentes e jovens aqui na igreja e os meus filhos aqui com eles. E aí ainda fui obrigado a fazer uma brincadeira aí que eu tive que fazer ainda. Mas foi muito gostoso, muito bom. Mas a gente quer estar no controle. Hoje de manhã, quando a Reja acordou, ela olhou e disse assim: que horas vocês chegaram ontem? Aí eu entrei e disse: chegaram 00:40, eu fui buscá-los e eles estavam na casa do Senhor. Aí ela olhou para mim e disse: não dá para falar nada, né? Eu falei: que bom que não dá para falar nada. Mas verdade, por que eu estou te contando isso? Porque a mãe quer estar no controle. E verdade é que você não pode deixar o seu filho de qualquer jeito, mas muitas vezes o controle está e ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Muitas vezes o controle vai ser o princípio que ele tem diante de Deus, e o controle do seu filho está nas mãos de Deus. Por outro lado, quem sabe você diria assim: pastor, eu não sou assim, eu não sou preocupado desse jeito, eu não gosto de estar no controle, eu não ligo, não tenho problema nenhum com isso. Pode ser que é verdade, pode ser que no seu dia a dia você não é assim, mas eu ainda afirmo para você que você não seja tão preocupado, mas que no seu íntimo você precisa estar no controle, você precisa. Porque quando você é submetido a uma situação difícil, o seu instinto, o seu ego, o seu inconsciente para você, e você não vai além do seu limite. Você não vai. Nós queremos saber o porquê que isso está acontecendo. Nós queremos saber o porquê que ele não chegou até agora. Nós queremos saber o porquê que isso está acontecendo. Nós queremos saber o porquê que é necessário essa mudança para mim ser transformado. O que Deus está querendo com isso? Quando eu olho para Deus e para Abraão, e eu penso na economia de Deus, nas respostas que Ele dá a Abraão, eu chego à conclusão que Deus não ficou nem um pouco preocupado com os questionamentos de Abraão. Deus apenas disse: sai daqui e me siga, o resto eu faço. Sabe uma outra coisa que eu fico pensando que Deus não se preocupou? E sabe por que nós queremos tantas
muitas respostas, porque nós somos mimados. Olha para a pessoa que está aí do teu lado e diz para ela assim: ó, nós somos mimados. Nós temos planos, nós temos desejos, e quando Deus resolve mudar os nossos planos, quando Deus resolve mudar os nossos desejos, quando a coisa sai do controle, às vezes nós até dizemos: Deus não me ama. Por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida? Querido, nós temos um futuro imaginado, e quando esse futuro imaginado não dá certo por alguma razão, algum fato, algum imprevisto, alguma surpresa da vida nos coloca num outro caminho e nos afasta desse futuro imaginado, nós fazemos nossas manhas e muitas vezes até biquinho. Alguém já ficou emburrado lá na sua casa porque você não fez o que ela gostaria que você fizesse? Marido e mulher quase não faz isso, né? E aí você faz biquinho. Em nome de Jesus, nós somos uma igreja fantástica. Faz biquinho aí, querido, para a pessoa que está do teu lado. Faz biquinho de bravo. Que bravo. Faz um biquinho. Você não fez o que eu quis. Saiu do controle. Não era assim que eu queria. Queria diferente. Deus não se preocupou com os mimos de Abraão. Deus apenas disse para ele: sai, larga tudo e me segue. Querido, se você é dependente de controle e se você é mimado, essas coisas te atrapalham de crescer no mundo espiritual. Querido, Deus vê tudo isso na vida de Abraão, e Deus não dá muitas opções para Abraão. Deus não dá muitas respostas para Abraão. Ele simplesmente olha para Abraão e diz assim: Abraão, a partir de agora você não está mais no controle. Toma o controle de Abraão. Deus olha para Abraão e diz assim: a partir de agora o controle é meu. Eu controlo, eu dirijo. Abraão, não te dou nenhuma explicação, apenas vem comigo. Destrói a sua agenda, Abraão. Destrua os seus planos, destrua os seus sonhos, porque eu tenho planos e tenho sonhos maiores que os teus. Eu quero nessa noite liberar uma palavra de Deus para a tua vida, querido, dizendo que Deus vai destruir toda a agenda que você construiu para o ano de 2014, e Deus vai fazer uma nova agenda na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Deus nessa noite quer destruir os seus sonhos, porque Ele tem sonhos ainda maiores para você. Deus faz um convite para Abraão: Abraão, pega as suas coisas, pega a sua vida, entrega para mim, que eu vou fazer de você uma grande nação. Você quer ouvir a voz de Deus? Você é desse tipo de pessoa que diz assim: oh, eu queria ir lá, eu vou lá na profetisa, vou lá na irmã que ora, porque ela revela, ela fala. Quer ouvir a voz de Deus? Imagina agora Deus olhando para você e dizendo assim: ei, irmão, acabou. Você mandava até hoje, quem manda agora sou eu. Esquece, deixa tudo, entrega tudo, muda de vida. Agora mando eu. Até agora você estava no controle, hoje quem controla a sua vida sou eu. A partir de agora não é mais do jeito que você quer, a partir de agora é do jeito que eu quero.
Irmão, em nome de Jesus, eu não quero destruir do seu coração o desejo de ouvir a voz de Deus. Eu espero que você continue com esse desejo de ouvir a voz de Deus. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, meu irmão: Deus está falando com você a todo instante. Ele está falando com você agora. Ele falou com você minutos antes de você vir para o culto. Ele falou com você enquanto o ministério de louvor estava ministrando a palavra. Ele falou com você enquanto a Carol estava dedilhando os teclados. Ele falou com você. Pode ser que você quer que ele fale com você de uma forma diferente, mas ele não vai falar com você de forma diferente. Ele fala com você da forma com que ele deseja. Então ele diz: Abraão, a partir de agora as coisas são do meu jeito. Você vai vir ou não? Gente, o que eu acho fantástico em Deus e o que me faz ser apaixonado por Jesus é que Ele sempre te dá a opção. Querido, eu acredito piamente na soberania de Deus e no controle de Deus absoluto sobre todas as coisas. Mas Ele dá a opção. A presciência de Deus é fantástica. Ele sabe qual é a sua resposta. Então Ele deixa você optar. E quando você opta, pode ser que a sua opção foi boa ou foi ruim. Se foi boa, você vai desfrutar da bênção. Se for ruim, Ele vai passar com você no vale da sombra da morte. Mas a bondade e a misericórdia dele serão contigo, para te tirar do vale da sombra da morte e te levar para um lugar melhor. Essa notícia que Abraão recebe: sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para um lugar que eu te mostrarei, mudou a vida de Abraão e colocou a vida de Abraão de cabeça para baixo. Você já recebeu alguma notícia que deixou a sua vida de cabeça para baixo? São notícias que mudam a nossa vida. São notícias que nos transformam. Quer um exemplo? Sua filha de 15 anos chega para você e diz assim: mamãe, estou grávida. Mudou a sua vida de cabeça para baixo. Quem sabe você olharia e diria assim: minha esposa arrumou as minhas malas e colocou na calçada. Uma notícia que muda a vida. Em nome de Jesus, agradeça a Deus. Pelo menos você tem uma mala, você ainda tem roupa. Em nome de Jesus, ou vamos restaurar esse casamento, ou vamos caminhar. Em nome de Jesus. São notícias que mudam a nossa vida, que mudam a nossa agenda. Uma outra notícia: não estou grávida. Existem mulheres e mulheres tentando se engravidar e de repente vai, pega o exame e o médico olha e diz assim: você não está grávida, perdi o bebê. Nós estamos em oração já faz alguns dias. Minha irmã caçula está grávida e ela teve muita dificuldade para engravidar. Ela perdeu o bebê e agora ela está grávida mais uma vez. Nós estamos orando para que Deus cuide disso. Mas uma notícia agora: perdi o bebê, desmoronaria, mudaria a nossa vida. E nós não estamos prontos para notícias ruins. Por outro lado, quem sabe, notícias que mudam a nossa vida: papai, passei no vestibular. Papai, fiz uma venda e ganhei muito dinheiro. São notícias boas, são notícias que nos renovam. Mas todas essas notícias, querido, nos fazem olhar e afirmar que mesmo sendo boas ou sendo ruins, nós queremos estar no controle. Sem estar no controle, nós não estamos confortáveis. Eu e você queremos respostas, queremos explicações. E quando as respostas não são suficientes para as nossas dúvidas, é aí que a fé
de Abraão começa a existir na nossa vida. Quando os meus questionamentos, quando as minhas dúvidas, quando os meus anseios não conseguem estar satisfeitos com aquilo que a minha mente, com aquilo que o meu raciocínio, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu li, com aquilo que eu tenho de conhecimento, não consegue me dar uma resposta que seja suficiente para me trazer um conforto. A fé de Abraão começa a existir na minha vida e na sua. Pastor, então quer dizer que muita coisa que eu estou fazendo no meu dia a dia não é a fé que está fazendo por mim? É verdade. Ainda é o seu braço forte, ainda é a sua força. Mas a partir do momento em que você não tem mais força, a fé de Abraão começa a existir e começa a habitar no meu e no seu coração. Pastor, então fé, o que é fé, pastor? Fé é quando você se vê em uma situação e que você não está mais no controle, quando você descobre que você não controla mais nada, quando você descobre que a sua lógica não é a certeza, quando você descobre que as suas coisas não estão funcionando mais, e aquilo que te sustentava até hoje não é o suficiente para te sustentar, aí a fé começa a te levar a lugares maiores. E o que eu quero com isso? Eu quero mostrar para você que a fé é usada quando as coisas não dão certo, e de um jeito ou de outro, as coisas no final dão certo. Hoje é noite de olhar para você e para Jesus e dizer: Senhor, muitas vezes sou eu ainda que estou controlando a minha vida, mas a partir de hoje eu não quero controlar mais, eu quero viver pela fé, porque até hoje, muitas vezes, eu não estou vivendo de fé, eu estou vivendo do meu braço forte, eu estou vivendo do que eu acho que é certo. E quando Deus convida Abraão para seguir a Ele, Deus diz assim: chega do seu jeito, a partir de hoje é do meu. Fé é você nessa noite poder dizer para Deus: Senhor, não sei para onde eu vou, não sei o que vai ser do futuro, não sei o que o Senhor quer com isso, mas estou aqui. Envia-me a mim para onde o Senhor quiser, e usa a minha vida para ser um instrumento da vontade de Deus. Deus não deu respostas para Abraão, Deus apenas fez um convite: me segue e eu te abençoarei.